Oi pessoal, tudo bem? Então aqui estou de novo, Jorge Bart, estou aqui para ajudar aí vocês, para quem está se preparando aí então para a prova, o concurso da Prefeitura de Juazeiro do Norte. E não esqueçam, gente, quem não me conhece, me segue então agora, né, no Instagram, se inscreve aqui no meu canal e eu coloco diariamente então conteúdos referentes aí à parte da matemática básica, do raciocínio lógico para concursos. Tenho certeza que eu vou ajudar vocês a se destacar e fazer uma boa prova aí no concurso de vocês. Antes de começar a resolução de questão hoje da banca responsável pelo certame aí da prova, vamos para a nossa vinheta. Bom, pessoal, olha só, a questão da aula de hoje é uma questão relacionada à parte da análise combinatória, né? Tá aí no edital, é uma matéria importante não só nesse concurso como em qualquer outro concurso. E essa questão, como eu falei, é da banca aí responsável pelo certame, pelo concurso. Então nós temos o seguinte: no meu restaurante há 2 tipos de entradas, 3 de pratos principais e 3 de sobremesas. Quantas possibilidades meu cliente tem para fazer uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Então não esqueça, são 2 tipos de entradas, 3 de pratos principais e 3 de sobremesas. E ele quer, então, quantas possibilidades, eles nos perguntam, a gente tem para fazer aí a refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa. Então, antes de nós resolvermos a questão, não esqueçam, gente, essa parte é a parte da análise combinatória. Então, se por exemplo, vamos pensar na seguinte situação: tu foi num prédio, esse prédio tem 5 portas, vou chamar de A, B, C, D e E. Tu tem 5 portas. E aí tu vai escolher uma dessas 5 portas para entrar no prédio. Digamos que esse prédio tenha 1, 2, 3, 4, 5 elevadores. E esse prédio tem 10 andares. A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Certo, gente? Então, olha só, nesse meu exemplo, antes de nós resolvermos a questão, tu entrou num prédio, esse prédio tu te deparou lá com 5 portas, tu entrou por uma dessas 5 portas, tem 5 elevadores para chegar num desses 10 andares que eu botei com essas letras minúsculas. A pergunta seria: de quantas maneiras diferentes, distintas, eu consigo entrar por uma dessas 5 portas, pegar um desses 5 elevadores e chegar num desses 10 andares? Então, gente, na matemática, quando essas coisas acontecem por etapas. Ah, como assim, Bart, por etapas? Aqui tu tem a primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. A primeira etapa é entrar por uma daquelas 5 portas. A segunda etapa, pegar um daqueles 5 elevadores. E a terceira etapa, chegar num desses 10 andares. Então imaginem a situação. Eu posso muito bem entrar pela porta A, pegar o elevador número 1 e chegar no andar J. Essa é uma possibilidade. Mas eu posso entrar pela porta B, pegar o elevador número 4 e chegar no andar H. Eu posso também entrar pela porta E, pegar o elevador 5 e chegar no andar B. Então notem que aqui eu tenho 3 possibilidades. Mas, gente, vai ficar muito difícil eu ir colocando aqui, escrevendo possibilidade por possibilidade. Então aí vem, quando as coisas acontecem por etapas e eu quero que essas coisas aconteçam tudo ao mesmo tempo, o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar as etapas. Então, quantas possibilidades eu tenho de entrar nesse prédio? 5, que é uma daquelas 5 portas. Pegar um desses 5 elevadores, eu tenho 5 possibilidades. E chegar num desses 10 andares, eu tenho 10 possibilidades. Como essas coisas acontecem
por etapas, eu vou multiplicar. 5 vezes 5 dá 25, vezes 10, então eu tenho 250 possibilidades. Então basta nós multiplicarmos. Olha só, aqui eu tenho um exemplo de 3 possibilidades, ainda num total de 250. Então 250 menos 3, ainda eu teria que escrever mais 247 possibilidades. Então não esqueçam, gente, quando as coisas acontecem por etapas e eu quero que aconteça tudo ao mesmo tempo, eu vou multiplicar. Qual é o nome dessa matéria? Está dentro da análise combinatória e o título seria o princípio fundamental da contagem. Querem ver um outro exemplo? Se eu vou num estádio, esse estádio tem 8 portões. De quantas maneiras eu consigo entrar por um desses 8 portões e eu não posso sair pelo mesmo que eu entrei? Então eu teria 8 possibilidades para entrar e 7 para sair. Essa é uma etapa, essa é outra. 8 vezes 7 eu tenho 56 possibilidades. E notem que a gente não vai somar e sim multiplicar. Agora, a gente tem que cuidar muito a nossa língua portuguesa, gente. Daqui a pouco a questão poderia ser assim, ó. De quantas maneiras eu consigo entrar por um desses 8 portões e sair por um desses 8? Ah, quer dizer que ele não disse se pode sair pelo mesmo que tu entrou. Se não fala nada, significa que tu tem 8 portões para sair e 8 para entrar e 8 para sair. E aí eu teria o total de 64 possibilidades, certo? Então cuidem a nossa língua portuguesa. Tá, mas claro, se a gente ler com calma, 8 portões, de quantas maneiras tu consegue entrar por um desses 8 portões e não pode sair pelo mesmo que tu entrou? Então seria 8, 7. Se ele não fala nada, é 8, 8, que daria 64. Então aqui, gente, eu coloquei 2 exemplos para mostrar para vocês como fica fácil resolver agora essa questão, tá? Eu vou apagar isso aqui que eu escrevi aqui no nosso quadro e agora sim vamos resolver a nossa questão aí da banca responsável e do concurso da Prefeitura Municipal de Juazeiro do Norte. Então, olha só, vamos lá. Gente, então lendo novamente ali o enunciado, no meu restaurante há 2 tipos de entradas. Então, tu tem 2 tipos de entradas, certo? 2 tipos de entradas, 3 pratos principais, 3 pratos principais, tá? Então estou descrevendo ali, pegando o que é mais importante. E 3 tipos de sobremesa. 3 tipos de sobremesa, tá? Sobremesas aqui. Bom, então é isso aqui que nós temos. Agora vem a pergunta: quantas possibilidades um cliente tem para fazer uma refeição com uma entrada, um prato principal e uma sobremesa? Olha, gente, então tu tem a primeira etapa, a segunda etapa e a terceira etapa. Então o que nós temos para a primeira etapa? Tu tem 2 tipos de entrada e tu vai escolher uma. Então tu tem 2 possibilidades, né? Ou seja, tu tem 2 e tu vai escolher uma, mas tu tem 2 possibilidades. Imagina assim, aqui é A, B, tu vai escolher ou A ou B, 2 possibilidades. 3 pratos principais, mas tu quer um prato principal, então nós teremos 3 possibilidades. E 3 tipos de sobremesa, tu vai escolher uma. Mas eu tenho 3, então eu tenho 3 possibilidades. Pelo princípio fundamental da contagem, nós vamos multiplicar tudo. Então aqui 2 vezes 3 dá 6, 6 vezes 3, então eu tenho 18 possibilidades. Tá aí então a nossa resposta, que fecha a letra B. Espero que vocês tenham gostado aqui desse vídeo, dessa dica aqui relacionada à parte da análise combinatória.
dessa questão aqui de princípio fundamental da contagem. Não esqueçam, né, de acionar aí o sininho, deixa a tua curtida aí, se tu gostou do vídeo, também coloca comentários aí, é bem importante, e assim a gente vai se falando por aqui, por esse canal. Tá certo, gente? Até a próxima, bons estudos!